Já imaginou ser atirado na fornalha e não se queimar? Já imaginou atravessar pelos oceanos e rios e não se afogar? Já imaginou ser atirado na cova dos leões e não ser devorado por eles? Hoje nós estaremos trabalhando o sentido do livro de Isaías, capítulo 43, versículo 1, no qual foi profetizado que, ainda que passássemos pelo fogo, não nos queimaríamos, e ainda que passássemos pelas águas, não nos afogaríamos. Hoje daremos destaque à vida do nosso querido patriarca Abraão e, além de tudo, citaremos alguns de seus descendentes que passaram também pela mesma situação. Abraão. Muita gente deve ter conhecido Abraão. Ele foi o patriarca dos hebreus. Ele foi quem Deus escolheu, no qual Deus fez uma linda promessa de que ele seria pai de multidões e que uma nação nasceria através dele. Mas vocês sabiam que Abraão se recusou a adorar ídolos? Vocês também sabiam que Abraão foi ameaçado de ser lançado numa fornalha? E vocês sabiam que quando Abraão nasceu, houve um sinal no céu e ele foi, inclusive, jurado de morte e escapou por pouco? Vamos contar um pouco da história de Abraão e vermos o quanto Deus se manteve fiel com ele, mesmo ele estando em situações difíceis. Deus esteve com ele de tal forma que ele não se feriu e ele não morreu, e hoje é um dos nossos heróis na fé. Como de costume, vamos pedir para que vocês compartilhem com seus amigos e familiares e se inscrevam no nosso canal. Que Deus abençoe a todos. Antes de começarmos, pessoal, foi dito por mim que Abraão foi ameaçado de ser lançado numa fornalha. Mas não apenas isso, Abraão ele foi lançado de fato na fornalha e ele não morreu, porque Deus esteve com ele. Deus ele é fiel com a gente, mesmo a gente sendo infiel muitas das vezes. E Abraão foi fiel com Deus em muitas ocasiões. E ele é considerado herói na fé e o nosso pai da fé, porque ele teve fé em Deus mediante as circunstâncias que o cercaram. Inclusive, ele não tremeu diante do rei Nimrod quando esse o intimou a adorar os seus deuses. Vamos ler aqui, pessoal, essa história para vocês, um pouco dessa história que se encontra no livro dos Justos, no seu capítulo de número 9, versículo 10. Como vocês sabem, o livro dos Justos ele é um livro citado em Josué capítulo 10, chamado de livro de Jasher, e também no livro de Reis, ele é citado ali. E como de costume, eu costumo muito usar esse livro, eu vou estar lendo com vocês aqui, versículo 10, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 10 do livro de Jasher, que diz assim: E não se achava um só homem naqueles dias em toda a terra que conhecia o Senhor, pois serviram cada homem o seu próprio Deus, exceto Noé e sua família, e todos aqueles que estavam sob o seu conselho, conheciam o Senhor naqueles dias. Então, pessoal, esse livro vai dizer que Abraão, quando ele, em capítulos anteriores aqui, que Abraão ele se refugiou na casa de Noé, e lá ele aprendeu com Noé, com Sem, a seguir os caminhos de Deus. E naquele momento em que a humanidade estava passando, toda ela estava desviada, com exceção a família de Noé. Até mesmo o pai de Abraão, Terá, estava desviado, adorando ídolos e outros deuses. Vamos continuar falando a respeito deste assunto. Agora no livro de Jasher, capítulo 11, a partir do versículo 13. Continuando a nossa história aqui do nosso pai Abraão.
O livro de Gênesis traz bastante informações sobre ele. E o livro de Jasher acrescenta muitas outras coisas sobre Abraão. Ele conta com mais detalhes, né, a história do nosso herói na fé e exemplo de vida. Vamos ler aqui no livro de Jasher, capítulo 11, versículo 13. E no 50º ano da vida de Abrão, filho de Terá, Abrão saiu da casa de Noé e foi à casa de seu pai. E Abrão conhecia o Senhor, e andou em seus caminhos, em instruções, e o Senhor, seu Deus, estava com ele. Tera, seu pai, era naqueles dias ainda capitão do exército do rei Nimrod, e ele ainda seguia os seus deuses estranhos. Até aqui. O pai de Abraão, pessoal, ele era um funcionário público de alto escalão, ele era um capitão, um chefe da guarda do rei Nimrod, rei da Mesopotâmia. E o pai de Abrão seguia deuses estranhos. O que aconteceu quando Abraão nasceu? Ele deu uma festa, certo? Para todos os súditos do reino de Nimrod. E nessa festa, né, quando eles comiam e bebiam, os magos, né, do rei Nimrod viram um sinal no céu. E eis que uma estrela, né, ela devorou 4 de outras grandes estrelas que estavam lá. E eles sabiam, né, o que aquilo representava. E segundo a interpretação que eles tiveram, o menino que havia nascido na casa de Terá, né, haveria o quê? De destruir o reino de Nimrod e dos seus descendentes. Olha para vocês verem, né? Da mesma forma que quando Cristo nasceu houve um sinal no céu, também houve quando Abraão nasceu. Isso confirma, né, a questão do evangelho escrito nas estrelas. E temos outras passagens que nos confirmarão isso. Conforme foi dito para Moisés, os astros foram feitos para marcar as estações, os tempos e eventos relacionados à nossa vida terrestre e o cumprimento de coisas proféticas. Inclusive os animais que Daniel vê na sua visão, todos eles aparecem em algumas constelações. Mas vamos continuar, né, a história de Abraão, porque quando, né, foi revelado aos feiticeiros, né, que eles entenderam aquele sinal, eles comunicaram isso a Nimrod. Nimrod mandou imediatamente que trouxessem, né, um menino na casa dele. Né, Abraão, quando era bebê, recém-nascido. Só que quando chegou Abraão lá, o pai dele, né, acabou escondendo Abraão e não o levou diante do rei. E Abraão ficou escondido 10 anos, né, o pai dele, os irmãos dele cuidando dele numa caverna. E depois, né, quando Abraão inteirou 10 anos de idade, que o rei deu uma esquecida, Abraão foi para a casa de Noé aprender as coisas com ele. Sobre o livro de Daniel, pessoal, vale ressaltar o seguinte, né? Eu citei para vocês que os animais que aparecem no seu livro estão em constelações, e realmente isso ocorre, naquela visão que Daniel tem no seu capítulo 7. Nós temos a constelação de Ursa Maior e temos o urso que aparece lá no livro de Daniel. Temos a constelação de Leão e ela aparece no livro de Daniel. O animal, aparece no livro de Daniel. Temos também, né, uma profecia do livro de Joel que fala sobre uma águia que tenta se assentar, né, nas mais altas estrelas do céu. E nós temos a constelação de Águia. Temos lá a constelação de Escorpião, cujo uma das estrelas é a estrela Antares, né, que vai formar ela. Constelações, pessoal, são desenhos, figuras representativas no céu
formadas pela configuração ou a conjunção de estrelas. Temos, inclusive, a constelação do Pastor, também no céu. E, além de tudo isso, temos a constelação de Dragão, né? que também é citado, o dragão também é citado nas Escrituras. O escorpião é citado naquele famoso texto, onde está, ó morte, o teu aguilhão. Para vocês verem, né, o evangelho aí escrito nas estrelas. Mas vamos dar continuidade. Livro de Jasher, capítulo 11, versículo 51. E ele diz: peço-te, meu Senhor, para me ouvir. Há 50 anos atrás me nasceu uma criança. E assim ele fez com os meus deuses. Perdão, pessoal. E ele diz: peço-te, meu Senhor, para me ouvir. Há 50 anos atrás me nasceu uma criança. E assim ele fez com os meus deuses. E, portanto, assim ele tem falado. E agora, meu Senhor e Rei, chama-o para que ele venha diante de ti e julga-o de acordo com a lei, para que possamos ser libertos de seu mal. Aí aqui, pessoal, tem o que aconteceu, né? Abraão, ele volta para a casa de seu pai, e quando ele se depara com aquele panteão que o seu pai tinha, né? O seu pai era uma pessoa idólatra, ele quebra, né? Fica enfurecido, e longe da vista de seu pai, né? O pai dele acabou pedindo para ele cuidar dos deuses, né? Levando alimentos para eles. Ele ficou furioso e quebrou todos eles. E havia um maior lá que ele não quebrou, Abraão. E aí quando o pai dele, quando Abraão saiu de lá e o pai dele chegou e viu o que tinha acontecido, ficou assustado e acendeu a raiva em Terá, pai de Abraão. E aí quando ele foi perguntar para Abraão o que tinha acontecido, Abraão disse para ele que o Deus maior, né, ficou indignado com o culto e os alimentos que estavam sendo oferecidos lá para os deuses menores e quebrou todos eles. Só que aí Terá sabia que era Abraão que tinha feito aquilo. E Terá ficou indignado com ele e falou para ele: por que você fez isso? Por que você está mentindo para mim? E aí foi onde Abraão pegou e falou para ele o seguinte: meu pai, meu senhor, se você não acredita que os deuses, né, que o Deus maior quebrou os menores porque ficou indignado com eles, como que você pode prestar culto a eles e, inclusive, entregar oferendas de alimentos para eles? Não faz o sentido. Entende? Aí foi onde, né, Terá, quando ouviu isso de Abraão, se lembrou, né, daquilo que os magos haviam dito quando Abraão nasceu na sua casa, né, que ele precisava morrer, e ele acabou escondendo o menino. E aí ele vai, né, em busca do rei Nimrod, na tentativa de se redimir. E aí é onde a gente tem essa passagem aqui que eu li. Vamos continuar aí essa história, pessoal. Continuando a história aqui de Abraão, pessoal. Capítulo 12, versículo 3 do livro de Jasher. E o rei disse aos príncipes e sábios: vocês já ouviram falar o que Abrão, filho de Tera, fez a seu pai? Assim ele fez para ele, e eu pedi a ele para ser trazido diante de mim. E assim ele falou. Ele não temeu em seu coração, nem ele tremeu na minha presença. E eis que agora ele está confinado na prisão. Então Abraão não se intimidou diante de Nimrod. E Nimrod, inclusive, pediu para que Abraão se redimisse, pedisse perdão pelo que havia feito, né? E Abraão não ficou com medo de Nimrod e não o obedeceu, cumprindo aquela palavra que Pedro mais tarde vai dizer: eu prefiro obedecer a Deus do que aos homens, né? Quando ele foi ameaçado lá de que ele não poderia estar pregando, né, lá em Jerusalém. E aqui da mesma forma Abrão, ele não tremeu, ele não temeu o rei Nimrod, porque ele sabia que Deus estava com ele. Abrão, muita gente gosta de Abrão para usar ele como um pai da prosperidade,
e usam ele para nesse sentido, né, olhando só nessa área, mas as pessoas muitas das vezes não vê, não enxergam, que nem esse livro mesmo, ele foi retirado da Bíblia, que Abraão teve que manter firme, que teve que manter uma grande fidelidade. E ele assim o fez. Vamos continuar aqui a leitura. Versículo 4. E portanto decidamos o julgamento que é devido a este homem, que insultou o rei, que falou e fez todas as coisas que vocês ouviram. E eles todos responderam ao rei: o homem que afrontou o rei deve ser enforcado em cima de uma árvore, por ter feito todas as coisas que ele fez, e por ter desprezado os nossos deuses. Ele deve, portanto, ser queimado até a morte. Olha para vocês verem. Então, né, a Nimrod vai, pede conselho para os seus sábios a respeito de Abrão, e os sábios dele orientam, né? Ele orienta o Nimrod a lançar Abrão na fornalha, porque inclusive essa era a lei, né, para aqueles que afrontassem o rei. Essa era a sentença. Vejam só, para vocês verem, que Abrão foi fiel. E nós vamos ver aqui o cumprimento do livro de Isaías, capítulo 43, versículo 1. Vamos continuar. Versículo 6. Se agradar ao rei fazer isso, que ele ordene a seus servos e acenda-se um fogo dia e noite no teu forno de tijolos, e depois vamos lançar este homem nele. E o rei assim fez, e ele ordenou seus servos que acendessem um fogo. Olha para vocês verem, né? Ele ordenou os servos dele para que acendessem o fogo, certo? Vamos continuar aqui. Ser um fogo dia e noite no teu forno de tijolos, e depois vamos lançar este homem nele. E o rei assim fez, e ele ordenou aos seus servos que acendessem um fogo por 3 dias e 3 noites na fornalha do rei, que está em Casdim. E o rei ordenou-lhes para tirar Abrão da prisão e trazê-lo para fora para ser queimado. E todos os servos do rei, príncipes, barões, governadores e juízes, e todos os moradores da terra, cerca de 900.000 homens, ficaram em frente ao forno para ver Abrão. E todas as mulheres e pequeninos se aglomeraram em cima dos telhados e torres para ver o que seria feito com Abrão. E todos eles ficaram juntos a uma distância, e não faltava um homem ali que não largasse tudo e viesse naquele dia para contemplar a cena. Olha para vocês verem. Muita gente parou o que estava fazendo para ir contemplar aquela cena, né? Achavam que Abraão seria queimado ali, mas a gente vai ver o quanto Deus se mostrou fiel com ele. E entrando Abrão, os mágicos do rei e os sábios viram Abrão, e eles gritaram para o rei, dizendo: Nosso Senhor soberano, certamente este é o homem que sabemos ter sido o filho em cujo nascimento a grande estrela engoliu as 4 estrelas, que declaramos ao rei há 50 anos atrás. Aí agora, pessoal, a gente vai entrar na parte em que o rei, que o pai de Abrão, vai ficar desesperado, porque os magos reconheceram que aquele se tratava do menino que nasceu na casa de Tera. E aqui a gente vai ter a explicação do porquê Abrão cuidava de Ló como se fosse um filho dele. A gente vai compreender, pessoal. Aguardem, né, que a gente vai dar continuidade nisso daqui. Então, pessoal, a gente viu aqui que Abrão está prestes a ser lançado na fornalha, todo o povo contemplando a cena, e aí acontece algo inusitado. Acontece que os magos reconhecem Abrão como aquele menino, né, no qual eles nasceu na casa de Terá, e eles viram o sinal no céu, e aí eles colocam Terá contra a parede e o acusam perante o rei. E aí Terá
para resumir essa parte aqui, Terá ele vai e coloca a culpa no irmão de Abrão, que era o pai de Ló. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Capítulo 12, versículo 15. E o rei perguntou: e quem te aconselhou nisso? Diz-me, não escondas coisa alguma de mim, e não morrerás. E Terá estava muito apavorado na presença do rei e disse ao rei: foi Arã, meu filho mais velho, que me aconselhou a isso. E Arã tinha 32 anos de idade quando Abrão nasceu. Mas Arã não aconselhou seu pai em qualquer coisa, pois Terá disse isso ao rei, a fim de livrar a sua alma do rei, porque temia muito. E disse o rei a Terá: Arã, teu filho que te aconselhou, morrerá pelo fogo com Abrão, pois a sentença de morte está sobre ele por ter se rebelado contra o desejo do rei em fazer isso. E Arã, naquele momento, sentiu-se inclinado a seguir Abrão, mas ele nada declarava abertamente. Olha aqui, pessoal. O pai de Ló, ele era aquele tipo de crente tímido. E não tem lá aquele texto onde Cristo fala que aqueles que têm vergonha dele, ele terá vergonha também no dia do juízo? Que ele rejeita os medrosos e os covardes e os tímidos? O pai de Ló, ele foi o que? Tímido e ao mesmo tempo medroso. E além de tudo, ele ainda foi morno. Ele foi morno, porque olha o que ele vai dizer. Além dele não declarar abertamente, que conforme eu li aqui, ele vai dizer o seguinte, vamos acompanhar o texto. Pois Arã dizia em seu coração: eis que agora o rei se aborreceu com Abrão por causa destas coisas que Abrão fez. Mas se tudo vier a passar, caso Abrão venha prevalecer sobre o rei, eu vou segui-lo. Mas se o rei prevalecer, irei atrás do rei. Terá falou para o rei acerca de Arã, seu filho. O rei ordenou que Arã fosse amarrado com Abrão. Então, olha aqui para vocês verem, pessoal, essa parte aqui. O pai de Ló, Arã, ele ficou em cima do muro. Ele foi um descrente, porque ele pensou assim, se Abrão morrer queimado, eu vou seguir o rei. Mas se Abrão prevalecer, eu vou seguir Abrão. Olha para vocês verem. E a gente vai ver o que vai acontecer com ele aqui. Por conta da infidelidade dele. E isso aqui, pessoal, existem pessoas aí que estudam a questão da eternidade passada. Isso daqui vai ter uma aplicabilidade muito grande para os estudiosos da eternidade passada. Mas vamos continuar aqui. E trouxeram os dois, Abrão e Arã, seu irmão, para lançá-los no fogo. E todos os habitantes da terra e servos do rei e os príncipes de todas as mulheres e suas parentelas estavam lá de pé naquele dia, junto deles. E os servos do rei tomaram Abrão e seu irmão, e lhes tiraram todas as suas roupas, exceto suas roupas menores que estavam sobre eles. E amarraram suas mãos e pés com cordas de linho, e os servos do rei os levaram e os jogaram no forno. E o Senhor amou Abrão e teve compaixão dele, e o Senhor o livrou a Abrão do fogo. E ele não foi queimado, mas todas as cordas com que o amarraram foram queimadas, e Abrão permaneceu e caminhava no fogo. Arã, porém, morreu quando o lançaram no fogo, e ele foi reduzido a cinzas, pois seu coração não era perfeito para com o Senhor. E aqueles homens que o lançaram no fogo foram consumidos pela chama de fogo que se espalhou sobre eles, queimando-os, e 12 dos seus homens morreram. Era tão quente a fornalha, pessoal, tão quente, mas tão quente, que ela queimou aqueles que lançaram Abrão e o pai de Ló, Arã, na fornalha. E Arã, por conta da sua incredulidade e do seu coração não estar reto diante de Deus, ele acabou sendo queimado, ao passo que não aconteceu o mesmo com Abraão. Então nós vimos aí, pessoal, que Abraão,
passou pela fornalha e não se queimou. Da mesma forma, conhecemos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais se manteram firmes, não adoraram a imagem que o rei Nabucodonosor havia construído, foram atirados na fornalha e Deus esteve com eles, Cristo esteve com eles e eles não se queimaram. Também vemos as maravilhas de Deus no deserto, a travessia do povo no Mar Vermelho, em Êxodo, capítulo 14, versículos 21 e 22. E sobre os textos de Daniel, Daniel, capítulo 3, versículos de 17 ao 25, onde Sadraque, Mesaque e Abednego foram livres da fornalha. E vemos aí, pessoal, através da meditação, da leitura nesses textos, que Deus ele é fiel conosco. E muitas das vezes nós que faltamos com fidelidade com Ele. Ele está assim a nos guardar, a nos livrar de todo mal. E ainda que venhamos a perecer com a morte, conforme aconteceu com Estevão, com Pedro, com Isaías, temos a promessa da ressurreição dos mortos, que é onde a profecia de Isaías, capítulo 43, versículo 1, vai se cumprir na sua plenitude, onde atravessaremos o oceano que está acima do firmamento. Firmamento dos céus, pessoal, é aquilo que contém as estrelas dentro da cosmologia bíblica. Dentro da cosmologia bíblica, nós estamos cercados de águas e acima, lá nas grandes altitudes, acima das estrelas, acima do Sol e da Lua, existem águas, porque Deus ele fez separação entre águas acima do firmamento e águas abaixo. Então nós atravessaremos essas águas e também nós iremos passar por toda a radiação que existe abaixo desse firmamento. Segundo os estudiosos do tema, nesse modelo geocêntrico estacionário, a Terra ela funciona através de energia eletromagnética. Nós veremos isso com mais profundidade. Temos a questão aí dos cinturões de Van Halen, que nós citaremos aí no nosso próximo vídeo, no nosso próximo material. Então atravessaremos na ressurreição dos mortos e arrebatamento da igreja por essa radiação, certo? Causada pelos cinturões de Van Halen, que estão abaixo desse firmamento, e não nos queimaremos. E atravessaremos também pelas águas do oceano primordial, que estão acima do firmamento. E aí é onde o texto de Isaías 43:1 se cumprirá na sua plenitude. Os textos bíblicos, pessoal, funcionam da seguinte maneira. Eles se cumpriram, no caso aqui, atravessar sobre o fogo, Abrão, foi lançado na fornalha, os amigos de Daniel, atravessar as águas e não se afogar, os israelitas quando atravessaram o Mar Vermelho, os israelitas quando atravessaram o Rio Jordão e não se afogaram, se cumpriu lá, naquele tempo. Ela se cumpre ainda hoje, A pessoa, mediante a fé, sim, podem ocorrer maravilhas. Temos aí a questão das 2 testemunhas na terra, que farão sinais e prodígios. E se cumprirá na sua plenitude na ocasião do arrebatamento da igreja e da ressurreição dos mortos. Que Deus os abençoe e nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Não deixem de assistir o vídeo de número 2.